Boa noite, ouvinte do Gato da Madrugada. Espero que você esteja bem. E caso não esteja, que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma. Hoje eu trago para vocês mais um conto de H.P. Lovecraft, Nyarlathotep. Nyarlathotep, o caos fervilhante. Eu sou o último, eu revelarei o vazio audível. Não me recordo distintamente quando começou, mas aconteceu meses atrás. A tensão gerada era horrível. A um período de revolta social e política somou-se uma apreensão estranha e lentamente de um terrível perigo físico. Um perigo que se propaga e todos abarcava. Um perigo que só pode ser imaginado nos mais terríveis fantasmas da noite. Lembro-me de que as pessoas andavam, a esmo com um semblante pálido e preocupado, sussurrando advertências e profecias que ninguém conscientemente ousava repetir, ou admitir para si mesmo que eu via. Uma sensação de culpa monstruosa pairava sobre o país, e dos abismos entre as estrelas irrompiam correntes frias, que faziam os homens tremer em lugares solitários e escuros. Havia uma mudança demoníaca na sucessão das estações. O calor do outono prolongava-se de modo alarmante, e todos sentiam que o mundo, e talvez o universo, tinham passado do controle dos deuses, ou forças conhecidas, para deuses e forças desconhecidas. Foi então que Nyarlathotep chegou do Egito. Quem era ele? Ninguém podia dizer, mas ele era do antigo sangue nativo e parecia um faraó. Os lenhadores se ajoelhavam quando o viam, embora não soubessem dizer por que o faziam. Ele dizia que havia vencido a escuridão de 27 séculos e que tinha ouvido mensagens de lugares que não eram deste planeta. Veio Nyarlathotep para as terras civilizadas, moreno, esbelto e sinistro, a comprar sempre estranhos instrumentos de vidro e metal, combinando-os em instrumentos ainda mais estranhos. Ele muito falava sobre ciência, de eletricidade e psicologia, e oferecia exibições de poder que deixavam seus espectadores mudos, e com isso sua fama se expandia, numa dimensão extraordinária. Os homens recomendavam uns aos outros que vissem Nyarlathotep, e estremeciam, e aonde Nyarlathotep fosse, a tranquilidade desaparecia, pois as horas depois da meia-noite se faziam dilaceradas, com os gritos de pesadelo. Nunca antes gritos de pesadelo tinham sido um problema público. Agora os sábios quase desejavam poder proibir o sono depois da meia-noite, para que os gritos nas cidades perturbassem menos terrivelmente a compassiva e pálida lua, quando luzia esmarecida sobre as águas verdes que deslizavam sob as pontes, e o velho campanário, desgastado, que se erguia contra o céu doentio. Lembro-me quando Nyarlathotep chegou à minha cidade, a grande, a velha, a terrível cidade de inumeráveis crimes. Meu amigo tinha me falado sobre ele, do fascínio instigante e do encanto de suas revelações, e me inflei de ansiedade para investigar seus mistérios mais recônditos. Meu amigo me dissera que eram impressionantes e espantosos, além da minha imaginação mais exaltada, e o que era projetado na tela em sua sala escura profetizava coisas que ninguém a não ser Nyarlathotep ousava profetizar, que no fragor dos flashes de luz eram arrebatado dos homens o que não tinha sido arrebatado antes, e que isso, entretanto, só se notava nos olhos. Ao ouvir isso, compreendi que aqueles que conheciam Nyarlathotep contemplavam imagens que outros não viam. Mas foi no quente outono que me dirigi através da noite com a multidão agitada para ver Nyarlathotep. Através da noite abafadiça, subi as intermináveis escadas que levavam ao asfixiante salão. Sombreada sobre uma tela, vi formas encapuzadas, entre ruínas e rostos amarelos, malévolos espreitando atrás de monumentos caídos. Vi o mundo lutando contra as trevas, contra as ondas de destruição vindas do derradeiro espaço, rodopiando, batendo, debatendo-se em torno do sol embaçado e frio. Então os flashes de luzes tremulavam assombrosamente ao redor da cabeça dos espectadores. O cabelo eriçava-se, e as sombras mais grotescas que possam ser mencionadas apareceram e ecoaram sobre as cabeças. E quando eu, que era mais frio e mais científico que os demais, murmurei um protesto tímido sobre o embuste e eletricidade estática, Nyarlathotep nos empurrou, a todos degraus vertiginosos abaixo, na direção das ruas desertas, quentes e úmidas da meia-noite,
Gritei alto e em bom som que não tinha medo, que eu nunca teria medo, e outros gritaram juntos, solidários. Afirmamos, uníssonos, que a cidade era exatamente a mesma e ainda estava viva, e quando a luz elétrica começou a se apagar, amaldiçoamos a companhia repetidamente, e rimos com as caretas extravagantes que fazíamos. Penso que tivemos a sensação de que algo vinha da luz esverdeada, pois quando começamos a depender de sua luz, fomos levados a curiosas formações involuntárias. Parecíamos saber nossos destinos, embora não ousássemos pensar nisso. Ao olhar para o calçamento do percurso, descobrimos blocos soltos e deslocados pela vegetação, com apenas um trilho de metal enferrujado a indicar onde os vagões do trem tinham trafegado. Também vimos um vagão largado, sem janelas, deteriorado em quase toda a sua lateral. Quando fitamos o entorno do horizonte, não conseguimos ver a terceira torre à beira do rio, e notamos que o contorno da segunda torre estava derruído no topo. Em seguida, nos separamos em filas menores, cada uma das quais parecia atraída para uma direção diferente. Uma desapareceu num beco à esquerda, deixando apenas o eco de um gemido espantoso. Outra fileira afundou para dentro de uma entrada subterrânea, abafada com espessas ervas, uivando com uma gargalhada demente. Minha própria coluna foi tragada por uma região a céu aberto, e logo senti um frio, que não era do quente outono, pois quando nos aproximávamos do pântano escuro, notávamos ao redor o brilho lunar, diabólico de neves malignas. Neves inexplicáveis, não trilhadas, estendiam-se para uma direção apenas, onde havia um abismo de tremenda escuridão, cercado de paredes resplandecentes. A fila parecia realmente muito rarefeita, enquanto se arrastava sonâmbula para o abismo. Eu me demorava atrás, pois a fenda escura na neve verde luzídia era assustadora. Pensei que tinha ouvido as reverberações de inquietantes uivos quando os meus companheiros desapareceram, mas meu poder de me retardar era insignificante, como se convocado pelos sinais daqueles que tinham ido antes. Desabei meio flutuante entre a espessa neve titânica, tremendo e amedrontado, para dentro do invisível vórtice do inimaginável, sensivelmente perceptível, aparvalhadamente delirante. Apenas os deuses podiam dizer o que se passava. Uma sombra enferma, suscetível, debatendo-se em mãos que não são mãos, rodopiando cegamente, no meio das noites espectrais de criação apodrecida, cadáveres de mundos mortos em aflição que foram cidades, cheiros sepulcrais que agitam as estrelas pálidas e fazem tremular abatidas. Entre os mundos, fantasmas indistintos de seres monstruosos, colunas entrevistas de templos sacrilégos, assentadas sobre rochedos desconhecidos debaixo do espaço, que penetram no vazio vertiginoso acima das esferas de luz e escuridão. E em todo esse cemitério repulsível do universo, o surdo, o enlouquecido, toques de tambores, o tênue e monótono lamento de flautas blasfemas, procedentes das inconcebíveis e escuras câmaras além do tempo, o detestável pulsar e silibar das danças lentas, desajeitada e absurdamente sem sentido dos deuses supremos, colossais e tenebrosos, cegas, mudas e tediosas gárgulas cuja alma é Nyarlathotep. Obrigado por ouvir até o final. Curta e compartilhe para apoiar essa iniciativa.